pessoal, muito boa tarde para vocês. O meu nome é Isabela Thiago e eu faço parte da equipe de português do Projeto Estudare e sou eu quem vou ministrar todas essas aulas do curso de redação aqui para vocês. Eu sempre gostei muito de redação e não só por questões pessoais, mas também porque é uma matéria crucial para a realidade do vestibulando, né? Vocês todos aqui que estão estudando para o pré-vestibular, essa aqui, gente, é a matéria que vai mais dar em todos os vestibulares a possibilidade de aumentar a sua média. É muito mais fácil você conseguir uma nota acima de 900 em redação, por exemplo, do que se a gente for comparar com linguagem, ciências humanas, que um bom desempenho na prova te leva a uns 720 por aí. Então, por isso que redação é tão crucial. E o meu objetivo ao longo desse curso vai ser mostrar para vocês que esse objetivo não é uma realidade distante, que redação não é mágica, é na verdade uma coisa muito prática e que pode ser bastante simples, né? É isso que eu vim mostrar para vocês. Gente, essa primeira aula aqui, ela vai ser toda utilizada para vocês conhecerem os básicos de um texto dissertativo argumentativo. Então, os objetivos que serão trabalhados nessa aula são os pontos e características principais desse tipo textual, a tabela de correção do Enem, que é necessário que a gente estude ela, porque é nela que o seu corretor vai se basear para dar a sua nota do Enem. Ou seja, ela é sem dúvidas a melhor forma de você identificar os pontos necessários para uma redação. E por último, para a gente fechar essa aula, a gente vai analisar uma redação nota 1000, para a gente ver de forma prática como esses elementos anteriormente comentados se comportam em uma redação. Todo esse material que eu estou tirando para fazer aula, ele é de domínio público, ele foi retirado do site do Ministério da Educação, o site do INEP, e chama Manual de Redação, aqui no caso do ano de 2017. Vocês têm aí, eu forneci o material completo e também forneci um resuminho que tá com o título para vocês de... Deixa eu checar aqui para não falar errado, né? É material de apoio, aula 1, Introdução à Redação, que é o material fornecido pelo INEP de forma resumida. E, excepcionalmente, essa aula aqui, ela vai ser gravada eu falando aqui com vocês tete a tete, e gostaria muito que vocês acompanhassem ela com material em mãos, principalmente na leitura da redação, para ficar mais claro. E eu pretendo mudar esse formato nas próximas aulas, fazer com PowerPoint, para ficar menos cansativo, né? Mas espero que essa aula agrade e ajude vocês. Bom, então já vamos começar a conversar sobre o primeiro objetivo dessa aula aqui, que é apresentar para vocês os principais pontos de uma redação. Então vamos à primeira pergunta. O que é um texto dissertativo argumentativo? Como o próprio manual de redação do ano de 2017 do Enem indicou pra gente, um texto dissertativo argumentativo consiste na defesa de um ponto de vista. Ou seja, ele consiste basicamente no aluno apresentar uma ideia principal, que vai ficar conhecida como tese, ou seja, que já temos uma informação importante. A tese é o ponto principal que vai guiar o seu texto. E para que a gente convença o nosso leitor de que estamos falando a verdade, de que o nosso ponto é verídico, a gente precisa providenciar argumentações para a defesa deste ponto de vista. Isso, gente, é crucial, porque é extremamente recorrente que os alunos percam nota por apresentarem um texto puramente expositivo. Então, eles têm vários dados, estatísticas e informações sobre violência contra a mulher e apresentam um monte, mas não dão uma justificativa, às vezes não colocam um repertório. O texto dissertativo argumentativo tem argumentação como chave, é estritamente necessário que ele esteja presente no seu texto. E no manual do Enem, ele vai te dar um macetezinho, uma forma-chave de como você atingir essa argumentação. É esse tema, tese, argumentos e proposta de intervenção que vocês têm aí no material, que é o quê? Primeiro, compreenda o tema. Mostre para o corretor qual é a sua opinião principal a respeito desse tema, e os dois argumentos que você apresentará posteriormente, nos dois próximos parágrafos de desenvolvimento, terão que ser baseados na sua tese. É muito importante que todos eles caminhem junto, eles têm que ter a ver com a sua tese, a tese não está lá só para cumprir tabela. No caso específico do Enem, é necessário que no final da redação, no parágrafo de conclusão, seja apresentada uma intervenção, ou seja, uma solução para o problema apresentado pela banca. Mas eu gostaria de ressaltar que isso não é uma característica intrínseca própria do texto dissertativo argumentativo. A gente tem provas como, por exemplo, a FUVEST, que recomendam que você, no final da sua dissertação, só acabe. Você vai concluir, você não precisa colocar uma intervenção. Mas na realidade do Enem, isso é obrigatório, né?
Bom, demais informações que eu posso passar para vocês é que ele é um texto em prosa, ou seja, ele é um texto corrido, ele não vai ser escrito em versos. É necessário que se tenha, que ele seja escrito de acordo com a norma padrão. Isso é tão importante para o texto dissertativo argumentativo que vai ter uma competência inteira destinada à avaliação da norma padrão do seu texto. Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos quais são os pontos principais de um texto dissertativo argumentativo, a gente vai ver como é que ele vai ser cobrado, como é que o corretor vai avaliá-lo de acordo com a tabela de correção. Isa, o que é a tabela de correção? Bom, a tabela de correção, ela vai estar aí, vai ser a próxima imagem, se não me engano, que eu coloquei aí para vocês. Ela vai se dividir em 5 competências. Cada uma dessas competências vai analisar a habilidade e a aptidão do estudante de trabalhar determinado aspecto importante na redação. Então, a gente começa aqui pela ordem apresentada, falando sobre cada uma delas, vamos começar pela competência 1. O que vai ser avaliado no aluno na competência 1? Será avaliado a capacidade dele de demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Reparem aí na próxima imagem que eu coloquei para vocês, que ele vai especificar o que é caracterizado como domínio da linguagem padrão da língua portuguesa. Bom, primeira coisa que ele coloca, convenções da escrita. O aluno acentua as palavras da forma correta, ele sabe trabalhar a ortografia. Vamos lembrar o que é a ortografia? É a grafia correta das palavras. Ele faz de forma correta a separação silábica, ele utiliza o hífen de forma favorável. Aqui vai entrar questões, além de convenções da escrita, próximo tópico, gramaticais, que vai envolver concordância verbal, concordância nominal, né? Isso aí são, vocês vai estar listado bem explicadinho quais são cada uma dos aspectos relacionados à norma padrão, mas é basicamente saber o português correto, né? É interessante comentar que a prova do Enem, por várias vezes em questões, inclusive possíveis temas de redações, aborda a questão do preconceito linguístico, compreendendo que todas as variantes da língua não tem uma variante errada, não tem uma forma de falar que vai impedir a compreensão. Isso não acontece. É só uma convenção e essa convenção deve ser obedecida enquanto você vai redigir um documento, no caso de uma redação de vestibular. Pessoal, antes da gente passar para a próxima competência, a competência 2, tem uma coisa na competência 1 que é de extrema importância que eu fale para vocês. Nessa competência será avaliada a escolha vocabular que você utilizou para escrever o seu texto. Então, além de você ter que se atentar a não adotar um vocabulário muito informal na sua redação, você precisa entender o que eu falei lá no início da aula, o que é um texto dissertativo argumentativo. Porque não cabe, por exemplo, em minha opinião, na minha opinião é assim, assim, assado, eu acho. As conjugações verbais na primeira pessoa que emitem impressões pessoais que você tem sobre o tema, são muito bem vistas nesse texto, entendeu? Por isso é importante a gente saber quais são as principais características do texto. Já, por exemplo, em um artigo de opinião, que tem todo um perfil diferente da dissertação, é necessário que você coloque impressões pessoais. Frases como que envolvam, por exemplo, eu acho que, a minha opinião, são muito bem-vindas no artigo de opinião. Já na dissertação, não. E é uma coisa que vai te tirar pontos na competência 1 e que já adianta, é bastante difícil de você conseguir um 200 nessa competência, viu? Então tem que prestar muita atenção. Pessoal, aqui a gente vai seguir para a competência 2, que diz o seguinte: nessa competência você precisa compreender a proposta de redação e aplicar os conhecimentos das várias áreas aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Para analisar essa competência, vamos por partes. Compreender a proposta de redação, na hora que o corretor for atestar se você compreendeu ou não, sabe o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar no seu texto se você colocou a tese. Lembra do que eu falei lá no início da aula? A tese é o seu ponto de vista principal. Ora, você só vai ter realmente compreendido o texto se você, no mínimo, conseguir colocar um ponto de vista que seja o principal deles, o ponto de vista guia da sua redação. Ter a tese é assim, se não tiver, zero a redação. É um caráter de maior importância no seu texto. Então, primeiro é isso. Ele vai verificar se o seu texto tem tese. E se você consegue aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. É aqui que entra aquele famoso senso comum de que no Enem é importante que você tenha muito repertório. É
Repertório é isso. Você na sua convivência, assistindo filmes, escutando músicas, vivenciando diversos aspectos culturais, conhecimentos que você tem em outras matérias da escola, na redação, é bom que você utilize porque vai ser atestado nessa competência. E aqui ele cita uma coisa muito importante, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Seu texto não vai virar um poema, por mais que você ache que se encaixaria bem no tema, tem que seguir os limites do dissertativo argumentativo. É aqui também que você vai ser avaliado se você fugiu do tema ou se você tangenciou o tema. Perceba que a competência 2 ela é mais extensa, mas é normal, gente, ela é bastante importante. Essa questão de fugir do tema é o seguinte: a gente vai aprender em aulas posteriores, não precisa preocupar com isso agora, tá? Mas que o tema ele tem núcleos e ele tem recortes, eixos temáticos. Então, assim, o tema nunca vai ser só violência contra a mulher, exemplo que eu já comecei a citar anteriormente. Ele vai ser, por exemplo, o contexto da violência da mulher no Brasil. Se você falar apenas sobre violência da mulher e não contextualizar o cenário que o tema pediu que você contextualizasse, você está tangenciando o tema. A gente vai aprender isso mais pra frente, mas agora que a gente está na introdução, vale citar que aqui você será avaliado se você fugiu do tema, se você tangenciou o tema. E por último, nessa competência será avaliado as suas habilidades integradas de leitura e escrita. Ou seja, ele leu a proposta de redação. Ele tem que compreender de forma minuciosa e detalhada cada coisa que a gente quer que ele escreva. É nessa competência que essa habilidade será avaliada. Antes da gente passar para a análise da próxima competência, ainda na competência 2 é importante falar dos temidos textos motivadores. Eu já escutei professores dizendo, por exemplo, não leia os textos motivadores, porque afinal de contas, se você utilizar as informações deles, vai ser considerado cópia. Outros falaram para ler. Gente, qual é a dos textos motivadores? Eles estão lá para direcionar para onde eles vão querer que você caminhe no seu texto. Então, um tema ele pode ser analisado por diversas perspectivas, sei lá, políticas, antropológicas. Os textos motivadores da proposta só vão te indicar qual perspectiva eles querem que você construa o seu texto em cima dela, entendeu? Se é uma perspectiva política e tal. Ele é para você ter um norte, uma noção. Agora, é engraçado, o próprio manual do Enem, eu gostaria inclusive que vocês abrissem lá para vocês procurarem essa parte, ele indica, não utilize os dados que a gente dá aqui na nossa bancada de texto. É muito fácil que isso seja considerado como cópia, é muito fácil que seja considerado, inclusive, uma falta de criatividade por parte do aluno. Então, textos motivadores direcionam o caminho do seu texto, apenas. Bom, pessoal, quando a gente entra na competência 3, a gente se depara com aquele textinho, né? Ela vai avaliar se você seleciona, relaciona, organiza e interpreta informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É muito comum que o aluno, quando chega na análise dessa competência, se engane e pense que ela vai ser uma competência inteira para julgar o seu repertório. Então ele vai julgar se eu utilizei filmes, livros, filósofos, citações. Não é isso. Perceba, essa competência ela tá aqui para avaliar o que nós chamamos de projeto de texto, já é uma informação nova e bastante importante que eu tenho a passar para vocês. É o seguinte, tudo que você vai colocar na sua redação, argumentos, opiniões que você vai embasar, né, por meio da argumentação, dados, CP, tudo precisa ser muito bem articulado. Você já viu aquela redação, por exemplo, que o tema é assim? Eu vou falar de uma redação que eu fiz recentemente, que falava assim: sobre pichação e grafite. Então, se era arte ou se era vandalismo, se devia ser defendido ou se devia ser combatido. É muito comum que o aluno, ao se deparar com um tema, por exemplo, esse, queira fazer o seguinte: então tá bom. No primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu vou defender que é arte. No segundo, eu vou falar que também tem que ter parcimônia para não virar vandalismo. Gente, é isso que a competência 3 vai avaliar, se o seu texto tem coerência. É muito comum que o aluno, ao fazer isso, ele caia na anulação. Mas o corretor vai dizer, esse aluno aqui, qual que é a tese, qual que é o ponto de vista principal dele? Se ele uma hora está defendendo uma coisa, outra hora está defendendo outra. É isso que a competência 3 vai analisar. Esse aluno raciocinou a redação antes de escrever? Ele fez um projeto de texto? Não tô falando que você precisa obrigatoriamente fazer um rascunho de redação e depois transcrever, isso varia de aluno para aluno. Agora, projeto de texto é imprescindível que todo aluno faça. O que é o projeto de texto? Bom, eu compreendi o tema, minha compreensão foi essa. Meu ponto de vista principal a respeito do tema é esse. Os dois assuntos que eu acho que podem ser trabalhados são esses. Os repertórios, pensar nos repertórios que tenham a ver.
Entendeu? Isso é outra coisa que vai ser trabalhada em aulas posteriores, mas eu já adianto para vocês. É burrice o aluno decidir que ele vai decorar repertórios para temas específicos. Então, por exemplo, o tema é educação, mas eu só vou conseguir utilizar repertório se eu tiver decorado o repertório de educação. Se você tiver um bom projeto de texto, isso não é necessário. Você não precisa gastar gigas e gigas de memória na sua cabeça para você decorar tudo isso. Enfim, em resumo, a competência 3, ela seleciona se você pensou a sua redação antes, entendeu? Porque se você fez todo esse raciocínio, esse projeto de texto, você vai conferir a sua redação. Inteligibilidade, coerência, plausibilidade, ela vai ficar uma redação limpa, gente. É basicamente isso. É só você pensar em um professor seu que dá uma aula muito desorganizada, vai lá, depois volta aqui. Foi uma aula mal planejada, foi uma aula desorganizada. É isso que não pode ser a sua redação. Tem que ser limpo, claro, cronológico, fácil de compreender. E é isso que o projeto de texto vai conferir à sua redação. Queridos, quando nós chegamos na competência 4, que vai avaliar a sua capacidade de demonstrar os conhecimentos, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação, do que a gente vai estar falando, o que vai ser analisado aqui? Nessa competência será analisado os conectivos que você vai utilizar, ou seja, de forma nenhuma você pode escrever uma frase e a frase seguinte a ela, que ela seja completamente desconexa. Muito menos também não pode acontecer com parágrafos. O parágrafo de introdução ser desconexo com o parágrafo de desenvolvimento. E essa competência aqui, ela é rápida de explicar porque isso é garantido por uma mágica. É simples pra caramba. Você garante isso com conjunções de encadeamento textual. Entendeu? De uma frase para outra, de um parágrafo para outro. E assim, gente, eu entendo que toda essa explicação aqui, ela tá de certa forma abstrata sobre essas competências, mas quando a gente for analisar isoladamente cada um desses parágrafos, eu vou mostrar para vocês quais são as conjunções mais utilizadas, a ordem que vocês vão ter que fazer cada coisa em cada parágrafo, que vai ser explicado posteriormente, vai deixar isso aqui bem claro. Agora basta vocês saberem que a competência 4, ela vai atestar a sua capacidade de conectar as frases, conectar os parágrafos e deixar o seu texto limpo, inteligível. Me lembrei de um detalhe bastante importante antes da gente passar para a competência 5, que é o seguinte. O que mais se fala dentro da competência 4 é sobre a questão da repetição de palavras, que você não pode repetir de forma nenhuma, não pode repetir mais de 3 vezes a palavra no seu texto, você tem que substituir por um pronome, você tem que arranjar substitutos. Pessoal, o corretor do Enem, ele é instruído a analisar a sua redação num contexto. Existem palavras, às vezes termos que estão relacionados ao próprio tema da redação, que eles vão ser repetidos em algumas vezes, às vezes mais do que 3, o que não vai ser prejudicial, não vai tornar a leitura do seu corretor cansativa. Então isso não é um 880, não é uma coisa que eu acho que vocês tinham que se preocupar e tal. Eu acho que isso é um processo que vem aos poucos. O conhecimento gradativo dos conectivos e de uma estrutura de redação vai te permitir não se dar mal nessa competência. Não é uma coisa que vocês têm que esquentar muito a cabeça, né? E por fim, nós chegamos na última competência da tabela de correção do Enem, que consiste em elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Pessoal, essa é a minha competência favorita de todos os tempos. Vocês sabem por quê? Vocês perceberam que sua dissertação é composta por 4 parágrafos, né? Uma introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento, que você apresentará os seus argumentos, e uma intervenção. Vocês repararam que nenhum outro parágrafo tem uma competência destinada só a ele? Não é assim, a competência 3 vai analisar o desenvolvimento 1. Não, a intervenção tem um parágrafo só para ela. Significa que se você fizer uma intervenção satisfatória, os 200 pontos estão garantidos. Ou seja, das 5 competências, a competência mais fácil de você conseguir nota máxima, 200, é a tal da intervenção, a competência 5, último parágrafo. Nossa, Isabela, então deve ser muito difícil conseguir um 200 nessa competência. Não, senhor. Muitíssimo pelo contrário. Gente, na competência 5, existem tópicos, no último parágrafo, quer dizer, existem tópicos que se você colocar todos esses tópicos no seu último parágrafo, o corretor vai te dar a pontuação completa. Então, ele é um parágrafo fácil de conseguir nota e ele é um parágrafo
simples de ser feito. É quase que um decoreba. Bom, em resumo, a gente vai se aprofundar nele em uma aula específica para ele, então agora eu vou falar de forma resumida, mas só para vocês terem uma noção, nele você vai apresentar a solução para o seu problema, que vai ser constituída da seguinte forma: a retomada dos pontos principais, ou seja, do tema e da tese, a chamada para que o governo haja criando um plano de ação. É importante a gente se lembrar que o governo federal não faz nada diretamente, ele precisa criar um plano nacional, um projeto nacional para fazer, um agente secundário, à medida que você vai trabalhar, o que você acha que vai ser a solução para aquele problema e o detalhamento dessa medida. Meu Deus, Isabela, que tanto de coisa, eu não entendi. Tudo bem, não é para entender ainda, porque realmente muita coisa, é muito decoreba, são passos e passos, mas é uma receita de bolo essa competência. Todos esses passos serão entendidos na aula específica do parágrafo de intervenção. O que, inclusive, gostaria de pontuar que tudo que eu falei aqui é realmente uma aula introdutória. Todos os detalhes... Gente, eu vou ensinar vocês a fazerem, por exemplo, no parágrafo de desenvolvimento, cada coisinha que precisa ter, como elaborar, vai ser tudo trabalhado mais pra frente. Agora é tudo mais introdutório. Gente, então, de forma resumida, vamos lá. Só pra gente fechar a tabela de correção e partir para a análise de uma redação modelo. Na competência 1, você vai ser testado da sua norma padrão, se você consegue escrever português em norma padrão. Competência 2, avalia a sua capacidade de compreender a proposta do texto e escrever um texto coerente. Competência 3, avalia a presença ou não de um planejamento de um projeto de texto na redação. Competência 4, avalia os conectivos empregados na sua redação, se você vai conseguir dar conectividade às frases, aos frases, períodos e aos parágrafos. E a competência 5, ela inteirinha, linda, prontinha para analisar o seu parágrafo último de redação, certo? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Eu não sei se vocês acompanharam o decorrer dessa aula com material ou não, mas agora é bem importante que vocês vão lá para a redação que eu printei, isso tudo em domínio público, certo? Tudo alcançado no próprio site do INEP, para que a gente faça a análise de tudo isso que eu falei aqui agora, ver como que isso se comporta em uma redação. Pessoal, é o seguinte, de que forma nós iremos analisar a leitura dessa redação modelo aqui, nota 1000, da aluna Isabela Ribeiro? Nós vamos, depois da leitura do texto, verificar como que foi o trabalho dessa aluna para cada uma dessas competências, ou seja, de que forma ela utilizou a norma padrão, favorável ou não, se ela compreendeu a proposta, se fez projeto de texto, se teve a presença de encadeamento textual, como foi a intervenção dela, e por óbvio a gente já precisa comentar que, como é uma redação modelo, nota 1000, ela cumpriu todas essas exigências de forma satisfatória, né? Mas para a gente verificar se elas estão aqui, o interessante dessa parte é o seguinte, o objetivo principal é, vocês vão ver como que é de forma prática a aplicação de todos esses quesitos em uma redação. Então, vamos à leitura. O tema dessa redação é sobre combate à intolerância religiosa, né? E ela foi a redação de 2016, porque esse é o manual para os alunos estudarem para a prova de 2017, né? Então, vamos à leitura do texto. Embora seja direito assegurado a todos os cidadãos pela Constituição Federal, a liberdade religiosa não é garantida de modo isonômico aos brasileiros. Ora velada, ora implícita, a intolerância quanto ao diferente faz parte da realidade do país. Infelizmente, o desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação e a falta de punição sobre os que atentam contra a religião do próximo impedem que o respeito e a diversidade cultural brasileira seja consolidado. Pessoal, eu vou ter que parar aqui nesse parágrafo de introdução. Os próximos 2 parágrafos eu vou ler de forma contínua, né? Mas esse aqui eu preciso parar porque é no parágrafo de introdução onde a gente atesta de forma mais sólida, proeminente, se a competência de número 3, que é a presença de projeto de texto, foi favoravelmente utilizado pelo aluno. Então, apesar da gente estudar isso a fundo só mais pra frente, eu já disse pra vocês que o projeto de texto é, primeiro, compreender o tema, segundo, pensar em um ponto de vista principal guia, que será a tese, e terceiro, pensar em 2 assuntos que você vai trabalhar de acordo com a sua tese, de acordo com o seu pensamento guia. A coisa mais explícita aqui nesse parágrafo é os 2 assuntos que ela vai trabalhar. Vocês veem que no final do parágrafo ela coloca assim, o desconhecimento da população em relação ao processo de formação da nação e a falta de punição sobre os que atentam contra a religião do país impedem que não sei o que lá.
Esses são os dois assuntos dela. Ou seja, isso ela fez lá no projeto de texto. Pensou nisso antes de colocar aqui. Isabela, qual que é a tese dessa aluna? Qual que é o ponto de vista principal? Gente, o ponto de vista principal, nesse caso, a aluna optou por deixá-lo implícito. Deu certo com ela. Não é uma coisa que eu recomendo que seja feita. É uma coisa que, se você escolher fazer assim, vai ser muito mais difícil de ficar bom, de você conseguir fazer da forma correta. É muito mais fácil que você deixe explícito qual é o seu ponto de vista principal. Mas mesmo ela tendo deixado de forma mais implícita, a gente consegue perceber que o ponto de vista principal dela é que, na verdade, as pessoas não ligam muito para a questão da intolerância religiosa. Essa é a tese dela. Vocês querem ver só? Ela fala que as pessoas nem se importam em conhecer sobre como foi o desenvolvimento da nação, que na verdade foi um histórico de apagamento de culturas, né? Apagamento da religiosidade já presente no Brasil, a religiosidade vinda das pessoas que vieram da África. Então, assim, as pessoas não se importam em conhecer isso e também não se importam em punir aqueles que praticam a intolerância religiosa. Então a gente já vê a presença aí do projeto de texto dela. Por óbvio que ela já segue todas as normas todas as instruções da norma padrão, que são essas as competências analisadas aqui na introdução. E a gente já pode partir para o desenvolvimento, que eu vou ler de forma contínua, para que a gente analise como um todo, né? Segundo os sociólogos da chamada geração de 30, muito importantes para o desenvolvimento da antropologia no país, o Brasil é formado por uma fricção interétnica, isto é, desde os tempos da colonização, diferentes culturas compartilham o mesmo território. Contudo, tal interação não ocorre de forma harmoniosa, uma vez que a persistência do pensamento eurocêntrico do século XVI, que considera os costumes dos outros povos como inferiores, gera a intolerância religiosa dos dias atuais. Inquestionavelmente, o preconceito quanto às culturas minoritárias ainda é muito marcante no país, o que é responsável por quadros de violência e por conflitos sociais. O caso de apedrejamento de uma menina de 11 anos vestida em trajes típicos do candomblé, ocorrido no Rio de Janeiro, é a prova da falta de respeito por parte dos brasileiros às diferenças culturais que formam o país. De modo análogo, a certeza da impunidade faz com que crimes de ódio continuem acontecendo. Consoante aos ideais liberais de John Locke, as leis brasileiras caracterizam-se pelo respeito às liberdades individuais, o que é, sem dúvidas, uma grande conquista dos brasileiros. Todavia, o que é proposto pela legislação não é colocado em prática integralmente, contribuindo, assim, para o crescimento do preconceito no país. O crescente número de denúncias relacionadas à intolerância religiosa, constatadas pela Secretaria dos Direitos Humanos, comprova que uma parcela da população brasileira ainda não tem acesso à plena liberdade e culto de religião. Pessoal, eu acho que é mais fácil a gente começar aqui pela competência mais nítida e óbvia de ser contatada nos parágrafos de desenvolvimento, que é a que fala de encadeamento textual, as conjunções que serão empregadas, que no caso aqui é a competência 4, porque a gente vê os períodos que ela começa, você quer ver só? Ela termina um período e coloca logo no início do próximo, contudo, taranã, aí continua a frase dela. Inquestionavelmente, taranã. Perceba que no terceiro parágrafo, ela começa assim, de modo análogo, não sei o que lá. Aqui a gente consegue atestar que ela não só faz conexão entre as frases e períodos dela, como também entre parágrafos. Ela não começa o parágrafo direto, ela coloca de modo análogo e assim começa o parágrafo dela. Coisa que não acontece no segundo parágrafo, que ela já começa direto com, segundo os sociólogos da chamada geração de 30. Isso é um pequeno defeito, né? Porque é recomendado que em todos os parágrafos, depois da introdução, é lógico, comecem com um conectivo. Então, competência 4, certinho. Isa, mas como que a gente verifica a presença de projeto de texto em ambos esses parágrafos aqui? Pessoal, você percebe que no primeiro parágrafo, eu vou mostrar para vocês, para ficar mais rápido aqui, qual foi a estrutura lógica de pensamento dessa aluna. Bom, eu vou trazer um repertório dos sociólogos da geração de 30, que foi o repertório que ela trouxe, para mostrar que no Brasil, o processo de formação dele foi fricção de culturas. Então, cultura europeia com cultura indígena que já tinha no Brasil, com escravos trazidos da África, com toda a imigração de outros países para o Brasil, então foi uma fricção de culturas. Logo depois, eu vou dizer que isso gerou intolerância religiosa, que ela não foi uma fricção harmoniosa. Logo depois, eu vou dizer que eu vou exemplificar, falando que o que acontecia no passado, essa intolerância religiosa do passado, ela se repete
no presente dos dias atuais. Então eu vou citar o exemplo da menina de 11 anos que foi apedrejada no estado do Rio de Janeiro. Isso é projeto de texto. Eu recomendo então que vocês façam esse mesmo raciocínio, tentem imaginar tudo que passou na cabeça dela para que ela montasse a sequência de raciocínio que ela utilizou para montar o terceiro parágrafo. Isso mostra para o corretor que tem projeto de texto, tem uma conexão em tudo que ela fala. E ela não se contradiz, ela faz exatamente o que ela disse para nós que faria. Nesse parágrafo aqui, eu vou falar sobre a falta de conhecimento da população em relação ao nosso passado histórico. E aí ela vem aqui e fala do passado histórico. É tudo coerente. Competência atestada. E é claro que não preciso falar de norma padrão e compreensão da proposta, porque a compreensão da proposta, gente, ela é analisada de forma geral no texto. Então, o que eu quero dizer com isso? O aluno está tangenciando o tema? Ou ela está falando exatamente do que o tema pediu, que era a questão religiosa e formas de combater? Bom, está falando da questão da intolerância religiosa e está falando que a gente não está combatendo essa questão porque as pessoas tanto não sabem de seu passado histórico quanto tem a questão da impunidade em relação à intolerância religiosa. Então, competência de número 2 também atestada, está compreendendo a proposta, não está tangenciando o tema, não está fugindo do tema, muito menos fugindo do tema, né? Norma padrão, fica lá para os seus professores de gramática, mas a gente já pode perceber aqui que muito bem executada pela aluna. E, gente, o último parágrafo a ser analisado é o parágrafo de intervenção. Então, ele começa assim, a fim de garantir, ela já começou direto fazendo a proposta de intervenção dela, né? Isso aí já é um elemento da proposta de intervenção. Aqui seria legal colocar diante do exposto, ante o exposto, algo que conecte os dois parágrafos, mas só um detalhe. A fim de garantir, portanto, a equidade na garantia de direitos da população, são necessárias transformações na sociedade brasileira. Eu vou lendo esse parágrafo e já comentando os aspectos da competência número 5, tá? Que a gente só vai ver de forma aprofundada mais pra frente, mas eu vou comentando de forma superficial na sala introdutória. O que ela faz? Retomou o tema e retomou a tese. É necessário transformações na sociedade brasileira em relação a esse problema. O Ministério da Educação, primeiramente, deve inserir a matriz curricular infantil, debates e estudos antropológicos acerca dos processos de formação do país, de modo a valorizar a participação das mais variadas culturas na composição da identidade brasileira. Vocês percebem que isso aqui tem a ver com o primeiro assunto dela? Vocês perceberam a conexão? Ela fala que esse problema está acontecendo porque a gente não reflete sobre as nossas origens culturais, sobre o nosso passado. Então ela está falando, vamos utilizar o sistema educacional brasileiro para refletir sobre isso. Conexão muito bem feita. É necessário que isso seja feito na intervenção. Ademais, olha lá, competência 4, encadeamento textual. Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social a realização de... Eu preciso parar aqui, gente, é uma coisa que eu esqueci de comentar. Mas, gente, todos os ministérios têm letra maiúscula. Ministério de Desenvolvimento Social. Aqui ela utilizou muito bem, tá? Só um alertinha. Realização de palestras, sarais e exposições que exaltem a importância do respeito à diversidade religiosa do Brasil. O que ela fez nessa medida aqui? Abordou o tema de forma geral. Não abordou nenhum dos dois assuntos dela, mas abordou de forma geral. Bom, vamos trabalhar a questão da intolerância religiosa, pregando respeito. E aí, por último, ela diz, por fim, cabe à Secretaria de Segurança Pública, tudo também em letra maiúscula, a criação de delegacias especializadas na investigação de crimes que envolvem intolerância religiosa. Segundo assunto dela, o parágrafo de desenvolvimento 2 que ela fez, sobre a impunidade, ela está corrigindo aqui, de modo a intensificar o combate a tal preconceito. Gente, ela solucionou todos os problemas que ela apontou na redação dela. E antes de começar a solução desses problemas, ela fez uma retomada no inicinho do parágrafo de intervenção dela, falando quais são, o que a gente está querendo combater. São esses os básicos de uma proposta de intervenção. Aí ela finaliza assim, já de forma bonitinha. Afinal, somente com a cooperação entre o Estado e a sociedade será possível lutar contra a intolerância, um mal que ameaça o Brasil. O aluno vai chegar na intervenção e vai ter escrito 30 linhas comida e não vai dar tempo de finalizar. Cuida, porque a finalização é importante, seu corretor gosta de finalização. Pessoal, outra coisa que eu esqueci de comentar que é bastante importante, essa aluna aqui não fez título. Inteligentíssima, recomendo a vocês também, meus alunos, a não fazerem título, porque não vai te acrescentar nada na nota da redação.
na verdade, vai te tomar uma linha. Eu, por exemplo, tenho dificuldade, tinha em questão de linha, sempre precisava de mais, então título não precisa colocar, ele não vai acrescentar muito na sua redação. Gente, gostaria de finalizar essa aula dizendo o seguinte: eu falei muito, foi uma aula extensa, foi uma aula com muito conteúdo, mas cada um desses pormenores, cada tintim por tintim, a receita de bolo de uma introdução, depois do desenvolvimento 1, depois do desenvolvimento 2, depois da intervenção, repertório, cada coisinha vai ser explicada com minúcias em todos os seus pormenores de forma extensa nas próximas aulas. Isso foi uma introdução para vocês conhecerem de forma abrangente o texto. Eu espero que vocês tenham gostado, apesar desse formato que eu acho complicado, só eu falando, vocês olhando o material. Das próximas vezes eu vou tentar fazer uma aula com PowerPoint para ver se fica mais fluido. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela atenção de vocês. Se cuidem, fiquem em casa. E é isso.